Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da HackerSec, o HackerCast. Para quem não me conhece, meu nome é André Martinez, eu sou o fundador e CEO da HackerSec. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do HackerCast. Meu nome é André Silva, eu sou diretor de operações na HackerSec e hoje nós estamos recebendo mais um convidado especial. O Evandro Figueiredo, seja muito bem-vindo ao 5º episódio do HackerCast, Evandro. Que honra, hein? Muito obrigado pessoal. Olá, pessoal que está nos assistindo. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui com vocês para conversar aí sobre cibersegurança, compartilhar conhecimento e experiência aí com a galera. É isso aí. Bom, vamos então ao papo aqui que, como vocês sabem, é sobre cibersegurança, sempre trazendo convidados aí que vivem no seu dia a dia, de fato, cibersegurança. Evandro, começa contando um pouquinho sobre você, como que você iniciou na área, aí um resumo pro pessoal te conhecer um pouco melhor. Bom, a história é longa, né? A idade chega, né? Acho que a careca denuncia um pouquinho, né? Mas, bom, eu tenho 35 anos, né? Então, eu já trabalho na área já há um bom tempo, né? Atualmente estou como gestor, né? Sou gerente de segurança da informação na Fintech OpenCo. E já estou aí 10 anos num cargo de liderança, né? Mas eu comecei na área técnica, né? Comecei na área de suporte, na área de TI, e aí depois, passado alguns anos aí, como a gente brinca, né? O mosquito da segurança, da cibersegurança me picou e eu me achei, né? Mas a minha história, ela é de infância, né? Eu, desde pequeno, gostava bastante, né? Então, a gente está falando aí lá para quando eu tinha uns 10, 11 anos. Engraçado assim, vou fazer só um parênteses, porque eu assisti todos os episódios de vocês, né? Legal. Excelente iniciativa, muito bom, tô gostando bastante. De novo, é uma honra, um prazer estar aqui. E a minha história é bem parecida com a do Joás, né? Então eu tinha um primo que tinha um computador e meu primo era a minha inspiração, né? A gente, quando é criança, a gente sempre se espelha num primo, num irmão mais velho, né? Eu não tinha irmão mais velho, eu tinha um primo mais velho. E na época ele tinha computador, eu não tinha, né? E aí eu vi, ele era 4 anos mais velho do que eu. E sempre aquela curiosidade, né? E até convencer meu pai que, pai, me dá um computador, né? Tinha 10, 11 anos. Foi uma longa jornada. E aí quando eu recebi, né? Ganhei um computador do meu pai. Aí aumenta a curiosidade, né? Naquela época, internet discada, né? Você se conectava só no domingo ou de madrugada e não tinha muito o que fazer, né? Você entrava na internet e falava assim, vou fazer o quê? Aí você olhava a latinha assim de Coca-Cola e falava, deixa eu ver como é que eu saio da Coca-Cola. Deixa eu ver que o meu pai tinha um carro, era Volkswagen, Chevrolet, deixa eu ver como é que é o site da montadora. Era isso e jogar paciência ou comprar revistinha para jogo, né? E aí, o que acontece? Quebrei muitas vezes o computador, né? Então, o meu computador precisou formatar muitas vezes. Talvez porque eu pegava vírus e não sabia, ou até mesmo porque apagava coisa errada. E aí, meus tios, meu primo vinham em casa formatar o computador porque eu não sabia, né? Levava E um aí, dia para formatar aquela época. exatamente. Então, eu lembro até hoje, era um Compaq, pesava uns 40 quilos, nem existe Nossa. mais, né? E aí, de tanto quebrar, eu falei, cara, eu quero aprender a consertar, né? Não tô errando demais, né? Como é que formata, né? Como é que faz as coisas e etc. Então, dali começou uma paixão, né? Um gosto por computador, né? A gente nem falava de tecnologia na época, né? Eu tive a oportunidade de estudar em escola particular, então comecei muito cedo a ter aula também de informática na escola, que ajudou um pouquinho também. E o computador se resumia a isso, e aí você vai crescendo. Então, quando eu tinha já uns 13, 14 anos, eu comecei a fazer cursinho de rede, de hardware, aprender a desmontar e montar tudo de novo, né? O gabinete, depois fiz curso de redes, e aí eu fiz um curso também de... Aqueles cursos tinha digitalização, que na época era a máquina de escrever, né? Era datilografia, tinha aqueles testes lá de 100, 150 teclas por minuto, né? Que era o teste. Uhum. Isso foi minha base, né? Fui aprendendo até entrar na área, mas assim, eu demorei um pouco para entrar na área de tecnologia. Eu sempre gostei muito de estudar, que eu acho que isso é um diferencial também. Quem está começando ou quem está na nossa área tem que estar estudando constantemente. E aí eu comecei, quando eu estava já no início já do final do ensino fundamental, né? Do ginásio, eu fiz 2 cursos técnicos, né, na ETEC, no Centro Paula Souza, e depois fiz no Senai. Só que esses 2 cursos técnicos,
O primeiro foi eletrônica, então eu comecei na área, digamos assim, o meu primeiro estágio foi na escola, na área de eletrônica. Só que no curso de eletrônica a gente tinha curso de rede, curso de manutenção, elétrica, lógica, digital, eletrônica. A gente tinha um monte de coisa. Até programar em Assembly no Z80, que é muito antigo, eu fazia naquela época. E aí comecei a estagiar ali, né, mexendo com eletrônica. Depois eu não tirei se eu não me engano, faz muito tempo isso, se eu não me engano é o CREA. Eu não cheguei a tirar, não cheguei a atuar. Aí eu entrei. Aquele meu primo de inspiração que eu contei no começo, ele trabalhava numa gráfica, e aí meu primeiro emprego eu fui para lá, né? Aí em tudo que eu começo a fazer, eu gosto de me aprofundar. Então, como eu não dei esse pulo, teve esse gap na minha carreira, não entrei na área de tecnologia, eu acabei entrando numa gráfica, e aí eu quis me especializar, fiz o Senai, era um Senai gráfico, terminei, aí passou algum tempo, eu trabalhava na gráfica e aí eu aprendi todos esses softwares de mercado, né? Photoshop, CorelDRAW, Criave, etc. E sempre gostando de computador, sempre com aquela base de redes e tudo mais. Chegou uma fase, aí eu tô falando de 17 anos por aí, eu já estava cansado de criar arte para ser impressa. Aí eu falei, quero criar sites, né? Então fiz vários cursos de desenvolvimento, de criação de sites. Comecei desde os mais básicos, né? HTML, Table, CSS. Na época, não sei se vocês lembram do Macromedia, que foi comprado, acho que pela Adobe. Fiz curso de Dreamweaver. Fiz curso de Flash, que não existe mais. Um monte de coisa. E aí eu comecei a desenvolver site. Então, tive a oportunidade lá na gráfica onde eu trabalhava. E também tinha alguns clientes lá no meu bairro, né? Então, vou criava site ali para os comércios, ganhava um dinheirinho, né, aqueles 200, 300 reais, aquela coisa de adolescente, né, então eu comecei a ganhar um pouco de dinheiro aí nessa época, e aí, acabado o Senai, eu comecei a faculdade em desenho industrial, aí quando deu 2 meses eu falei, isso não é para mim, eu vi que na faculdade, curso de ciência da computação, sistema da informação, era o mesmo valor e eu já gostava, já conhecia a base, computador, hardware, redes e desenvolvia. Eu falei, quero migrar. E foi quando eu entrei na área de sistema da informação. Aí quando eu estava no segundo semestre fazendo sistema da informação em 2009, a gráfica teve um corte, me mandou embora e eu entrei no estágio na área de suporte. E aí foi quando eu iniciei, digamos assim, a minha carreira dentro da área de tecnologia, né? Uma outra paixão, né? Eu tinha um sonho de ter uma lan house, então nessa época, né, eu peguei rescisão, ganhava o estágio, tinha que pagar a faculdade, mas também tinha o seguro-desemprego, porque eu era estagiário, fui mandado embora, então eu tinha um dinheirinho guardado, eu montei uma lan house com 10 computadores, foi uma baita de uma experiência que não deu certo, mas eu fico muito satisfeito pelo aprendizado e por ter realizado aquele sonho daquela época. E aí, nessa época que eu montei a Lan House, foi justamente mais ou menos ali quando começou os smartphones, sabe? É muito diferente, assim, para quem tá assistindo a gente e é mais novo, a gente sabe que hoje tá tudo no celular. Antigamente não era assim, né? Antigamente você não conseguia acessar a internet pelo celular. Então você dependia de uma Lan House, você tinha que ter um computador e etc. Então, não deu certo essa experiência depois de 1 ano e pouco. E aí, dali, eu fui para uma outra empresa maior, ainda na área de tecnologia. E aí fui participando de vários projetos, participei na área de suporte, primeiramente. Aí depois eu fui para a área de infraestrutura. Quando eu fui para a área de infraestrutura, eu dou graças a Deus também, porque foi quando eu comecei a ter contato com Linux. Então, quando eu era a área de suporte, eu tinha um contato e eu achava que Linux tinha que estudar Linux desktop. E aí, quando eu fui para a área de infraestrutura, minha primeira experiência foi, você é responsável aqui pela solução da empresa de backup. E era o Bacula, não sei se vocês já ouviram falar, e tinha um Debian 5 lá que gerenciava o robô de fita. E aí eu comecei a trabalhar com aquilo, aí veio virtualização, VMware, data center. E aí você começa a mexer um pouquinho com segurança física, segurança de perímetro, né, segurança para infraestrutura. E aí, depois de um tempo, numa outra empresa, tive a oportunidade, aí a empresa ganhou uma concorrência. E aí, uma montadora alemã, a Volkswagen, exigiu que a empresa se certificasse, né, num framework baseado na ISO 27001. Não sabia o que era.
E aí tudo isso caiu, né, no meu colo. Nessa época eu já era gerente de TI, né? E caiu no meu colo. Quem que é o CISO da empresa? Ah, o Evandro. Né? E eu fazia segurança para, como diz, né? Segurança em rede, segurança para servidor, nem sabia os conceitos de segurança física. Você fazia um monte de coisa e não sabia realmente o que era, né? Fazia o básico, você sabia que tinha que ter firewall, você sabia que você tinha que ter segmentação de rede, você tem que ter antivírus, você sabia que tinha que ter, mas eu não sabia que existia um universo e muitos profissionais dedicados, especializados e várias trilhas para seguir. Não tinha essa visão. E foi quando eu tive que implementar essa norma, né, implementar os controles. E foi aí que eu, digamos assim, me apaixonei pela área. Né? Porque quando eu estava na área de tecnologia, eu era muito generalista. Eu já estava como gerente de TI, porém a empresa vai trocar de ERP. Ah, então o projeto era meu. Agora a gente vai implementar uma solução de BI. O projeto era meu. Ah, agora a gente vai ir para a AWS. Isso em 2022. Projeto era meu. Ah, o data center, a gente tinha um data center on-premise. Ah, precisa comprar mais servidores, precisa comprar um storage novo. Ó, tá, tem gargalo, tem que resolver. Então ia lá, fazia as compras, fazia a implementação. E aí teve uma época que eu cuidei da área de sistema, área de suporte, área de infraestrutura, cuidava do gerador, né? Porque era data center on-premise. Então eu cuidava de muita coisa. E falava, cara, meu sonho era entrar na área de tecnologia. Quando eu estava na área de tecnologia fazendo tudo isso, eu tenho que me dedicar a alguma coisa. Sim. Aí foi quando a área de segurança, foi essa oportunidade, né, que eu vi e eu me apaixonei, implementei na raça, junto com o time que eu tinha na época, né? Ninguém tinha especialização. E aí depois disso, já no ano seguinte, não, eu tenho que me especializar. Aí eu comecei a estudar. Aí eu comecei a fazer MBA, certificação. Nessa época eu tinha muita certificação na área de TI. Eu tinha LPI, tinha certificação da AWS, eu não tinha nenhuma certificação da área de segurança, cibersegurança. Então foi nessa área, assim, que foi nessa hora que foi a virada, há mais ou menos uns 6 anos atrás. Sim. Duas coisas que, contando a sua história, me trouxe, bem interessantes. A primeira que você acabou de falar foi que uns anos atrás, o cara de TI era o cara de TI de tudo. Era do banco de dados, era do servidor, era de programação, era de tudo. E eu posso até dizer que se não fosse a cibersegurança, as áreas não estariam tão divididas hoje. Porque a cibersegurança exige isso. Que as áreas tenham especialistas de verdade em cada área. Desenvolvimento seguro, redes, o cara que vai cuidar só dos servidores, o cara que vai cuidar só da parte física. Eu acho que a cibersegurança exigiu isso. Eu acho que isso foi um ponto bem interessante que me trouxe até esse insight. Outra coisa, durante todo momento que você contou sua história, para quem está ouvindo, tem que prestar muita atenção e até voltar e ouvir novamente. Porque você contou literalmente toda a base necessária para ir para cibersegurança. Então, tipo, naquela época, querendo ou não, você estava fazendo a base para cibersegurança. Você contou assim todas as etapas da base que é necessária para você entrar na área. Então, querendo ou não, você entrou pronto para cibersegurança. E eu tenho certeza que foi até mais fácil para você se adaptar graças a toda essa base que você teve, não é? Sim, exatamente. Como eu, dentro da área de tecnologia, né, eu cheguei a gerente de TI, então assim, por ter participado de muitos projetos, né, então você pegar lá atrás, tive Lan House, toda a base, hardware, redes, etc., Linux, várias soluções open source, data center e tudo mais. A minha transição de carreira, digamos assim, foi de gerente de TI para gerente de segurança. Entendeu? Aí quando virou a chave, eu virei a chave até dentro da empresa, mas acumulando funções, né? Pô, eu era gerente de TI, virei gerente de segurança, depois virei de PO e etc, né? Acho que muito profissional acontece isso até nos dias de hoje. Mas quando eu mudei de CNPJ, aí quando eu cheguei lá como coordenador de segurança, em 5 meses eu fui promovido para gerente de segurança e lá realmente eu só cuidava de segurança. Eu não tinha aqueles projetos de RP, BI, dados, cloud. Nem com cloud eu era responsável. Tinha uma equipe de SRE que era responsável. Né? Então, assim, para quem está nos ouvindo também, é interessante, porque assim, às vezes você mira para grandes empresas. Só quando você olha para a grande empresa, às vezes você vai lá para fazer uma única atividade. Uma única atividade ou 2, 3 atividades. E, às vezes, como a gente sabe, né, de maturidade, de pequena, média empresa, tem muita empresa que tem essa dor e, às vezes, o profissional ali ele vai formar uma base muito grande, né, porque ele vai fazer muitas coisas, né.
Então é interessante a gente olhar para outras empresas que são ótimas também e está na jornada. Sim. Tem empresas, inclusive, que faturam milhões por mês, só que não tem maturidade baixa, né? Ou porque nunca aconteceu nada, ou porque não tem alguém lá dentro mostrando os riscos, né? Sim. Isso é o que mais tem. Eu tenho 35 anos. Se nada aconteceu comigo hoje, se eu nunca fui atropelado até hoje, não quer dizer que eu não vou ser. Então eu Exato. tenho que ser diligente, eu tenho que olhar para atravessar a rua, Exato. eu tenho que atravessar na faixa, eu tenho que conhecer lei de trânsito, mesmo sendo pedestre. Então é isso, né? Então tem muita empresa que fala assim: a nossa empresa tem 20 anos, 40 anos, nunca aconteceu nada. Ok, não quer dizer que não vai acontecer, que pode acontecer. Né? A probabilidade existe. Uma coisa que eu sempre digo, isso vale para todas as áreas de uma organização. Principalmente quando a gente está falando de cuidado que a gente tem que ter com dados de clientes e a cibersegurança de um modo geral. Confie naquilo que você está fazendo, mas verifique sempre. Então tem que ter aquele senso de desconfiança e melhoria para você não ficar nichado que aquele processo específico que foi implementado, ele vai resolver 100% dos seus problemas sempre. E aí você trouxe um ponto importante, quando você estava contando a sua história, você falou assim, quando eu comecei a direcionar os meus esforços ali para a parte de cibersegurança, eu estava numa fase ali um pouco generalista, que eu tinha passado por várias áreas da empresa. E hoje nós vemos muitas pessoas ou muitos profissionais no mercado que a pessoa ela quer ser especialista em tudo. E muitas vezes a pessoa não consegue crescer dentro da área justamente por isso. E aí e dentro desse ponto que você trouxe foi o quê? Você tinha uma base ali de tudo que você atuou, e essa base te dava a opção de você olhar para a cibersegurança e ter um pouco mais de facilidade de aprender aquela nova área que você estava se inserindo, mas porque você já teve uma vivência de outras áreas que você passou ao longo da sua carreira. Exatamente. Hoje a gente está obeso de oportunidade, de informação, de curso para fazer, e muitas das vezes a gente está raquítico de botar a mão na massa, né? Então, assim, hoje tem muita informação, né? E se você não tiver foco, você acaba se perdendo, né? Ou se você não tiver foco, ou até mesmo se você falar assim, olha, para eu ter esse superpoder, eu tenho que me dedicar 6 meses, 3 meses, 1 ano, né? Não dá para achar que vou assistir um vídeo de uma aula no YouTube de maneira gratuita e eu vou ser o especialista, vou estar bom naquilo, né? A prática, ela é 70%, né? Você aprende de diversas maneiras, mas você tem que colocar a mão na massa, você tem que executar, você tem que participar de projetos, você tem que resolver problema, né? Então é mais ou Nada menos melhor isso. que a prática, né? E Evandro, quando você fez essa migração, de fato você colocou os 2 pés lá na área de cibersegurança. Quais foram os seus principais desafios e como você lidou com eles para resolver? Legal. Bom, primeiro assim, né? A parte de... quando eu atuava como gerente de TI, aí a empresa precisava se certificar, uma das dores foi, assim, conhecer a parte técnica, mas naquele exato momento, naquele contexto, naquela empresa, eu precisava conhecer normativa e eu não tinha essa bagagem, né? Então eu tive um pouco de dificuldade, porque eu estava numa empresa que ela tinha poucos parceiros e fazia com que os profissionais aprendessem quase tudo na raça. Por um lado foi bom porque eu tive que, né, arregaçar a manga e ficar lendo, né, e ver quais são os requisitos, o que eu tenho que atender e etc. Então esse foi um desafio. Quando concluí esse desafio com sucesso, eu falei assim, poxa, não dá para eu continuar crescendo na carreira sem me especializar. Então eu comecei a fazer um MBA. E aí, assim, dando continuidade um pouco na minha história, eu comecei a fazer um MBA de 2 anos no IDESP. E muitas das coisas que eu estava vendo eu já tinha implementado. Então isso foi muito legal. E aí, fazendo esse MBA,
né, eu conheci o meu futuro chefe dentro desse MBA, né? E aí ele acabou me contratando, né? E assim, pessoal, só voltar um pouquinho. Tudo isso aconteceu na pandemia, né? Caramba. Então, eu já estava muito tempo naquela redução, MP 936, etc. Passando bastante dificuldade e tudo mais. E eu estava olhando para o mercado, né? Eu tinha oportunidade, mas eu trabalhava numa empresa que foi realmente muito impactada. O faturamento desceu para 20%, ficou vários meses assim, etc. E aí, dentro do MBA, eu conheci uma pessoa, né, que me levou para o segmento financeiro, Uhum. né? Então, aí, qual foi o outro desafio? Conhecer o negócio. Nunca tinha trabalhado numa instituição financeira, né? Então, poxa, o cenário é outro, os riscos são outros. Nunca tinha visto tanta fraude na prática ali acontecendo diariamente. Então, você fala, opa, mudou o cenário, né? Então, basicamente, dentro desse MBA, eu tive essas duas grandes oportunidades, assim, fora o network, conhecer um amigo, né? Hoje é um amigo, me levou para uma instituição financeira, então mudei de emprego. Foi lá que eu entrei como coordenador e depois ele saiu e eu fiquei no lugar dele. E dentro do MBA, né, sendo aluno, eu brinco, né? Eu dormi aluno, acordei professor. Aí me chamaram para dar aula. Então há 3 anos eu tô dando aula lá no MBA na pós-graduação de Legal. segurança. E literalmente você resolveu se especializar, né? Porque você já tinha uma base, já começou a conhecer e falou, não, eu vou me especializar, agora é o momento de fato, que é o que o André comentou, que é a pessoa quer saber tudo, de tudo e não se especializa. Sendo que o ponto forte é você ter a base, você conhecer ali o essencial e depois se especializar no que você realmente quer para realmente você ser bom naquilo. Um Exato. outro ponto que é muito interessante e que a gente comenta bastante que você falou cada empresa ela é uma empresa. A cibersegurança de uma empresa de um setor do agro não é a mesma do setor financeiro, que não é a mesma do setor de varejo. Então, não adianta, a gente até comentou nas nossas palestras no HackerSec Conference, aquilo que, eu vou comprar essa solução porque o meu amigo que trabalha naquela empresa lá falou que funciona muito bem para eles. Não quer dizer que você vai comprar essa solução que funciona bem para aquela empresa, para a sua, que vai funcionar bem na sua. Então, isso que você falou é um ponto que o pessoal tem que também se atentar. Cibersegurança ela não é genérica. Ela tem que se adaptar ao negócio, tem que estar nos processos, os processos de cada negócio é diferente. Então, assim, esse é um ponto que você destacou também, que você teve na sua trajetória, que basicamente é o que o pessoal precisa Sim. nos dias de hoje. Tem muita empresa, a gente até comentou também isso, que hoje quer investir em cibersegurança, porém não sabe por onde. E às vezes se baseia em alguma outra empresa que às vezes não é do mesmo setor para começar, porém não sabe se aquela empresa já tem cibersegurança, já tem uma maturidade elevada, também não adianta você se basear em alguém que já tem uma maturidade muito alta, porque você acaba se perdendo e também não começando do começo de verdade. Então tem esses N fatores que nós vivenciamos muito aqui quando as empresas chegam até a gente, principalmente empresas que não têm maturidade nenhuma. Eles chegam até a gente com a dor e falam: a gente quer entender um pouco mais sobre cibersegurança, como que esse negócio de análise de vulnerabilidade e tal. E a gente vai, fulano, você entende o que é uma análise de vulnerabilidade, o que é um pentest, o que é um SOC? Você entende a diferença disso? O que serve soluções de firewall? E às vezes a pessoa não entende. Então a gente tem que vir explicando, porque querendo ou não, essa é a realidade do Brasil. A realidade do Brasil, as empresas não estão prontas, falta profissionais e a falta de profissionais qualificados leva a isso também. Então tem tudo um trajeto que nós estamos trilhando nesse momento, né? Não falta trilhar porque nós já estamos trilhando isso, né? Todos nós juntos, até mesmo porque nós temos uma influência na área de cibersegurança, ajudando a conscientizar essa área, ajudando a conscientizar os profissionais e também como que eles devem tanto estudar e até o ponto final, que é como eles têm que implantar isso na empresa. E aí, Evandro, qual que seria a sua dica para esse cenário, né? Por exemplo, hoje você atua numa fintech. E é que nem eu comentei no episódio anterior com o Juliano. A área financeira é uma área que tem uma maturidade muito elevada. Ela é uma puta de uma referência no Brasil, é o setor financeiro em cibersegurança. Mas é que nem eu comentei lá, não quer dizer que o setor financeiro ele é excelente, que as outras áreas são. Ou não quer dizer que o setor financeiro é excelente, que todo mundo pode copiar exatamente o setor financeiro, porque o seu setor não é o mesmo. Então, quais são as dicas que você daria? Né? Quais são os pontos que você pontuaria para poder falar,
eu recomendo que você comece assim, dependendo também do setor. Como que é a sua visão sobre isso? Bom, legal. Acho que, assim, o profissional, ele precisa conhecer o negócio, né? Ele precisa conhecer a empresa onde ele está, o segmento que ele atua. Por quê? Exatamente é o que você falou, né? E estava no episódio anterior. Segmento financeiro. Segmento financeiro, além de também ter, né, LGPD, que todas as empresas têm que se adequar e etc., tem diversas resoluções do Banco Central do Brasil, né? Então, assim, não existe bala de prata e a solução que eu implemento lá, ela não serve para todas as outras empresas. Porque se eu pegar exatamente a minha estratégia de segurança que eu estou lá trabalhando há 3 anos e pego e jogo em outra empresa, ela não precisa ser pequena, ela pode ser de outro segmento. O profissional ele tem que entender quais são os riscos e por que ele está implementando aqueles controles, né? Você está mitigando qual o risco? Você está diminuindo a probabilidade de uma ameaça ser concretizada ou você está diminuindo o impacto se ela ocorrer? Porque a gente sabe que o risco você não elimina, você gerencia, né? Então eu acho que o profissional ele tem que entender justamente o que é importante dentro da empresa, o que ele precisa proteger, né? A gente fala assim, né? Qual que é a joia da coroa? Exato. Né? Você tem vários servidores, todos eles estão com a mesma vulnerabilidade, mas qual é a sua superfície de ataque? Né? Às vezes você tem um servidor lá web que tem a vulnerabilidade, esse exemplo é clássico, que tem uma máquina no ambiente de homologação ou até mesmo na máquina do desenvolvedor que está com a mesma vulnerabilidade. Qual que você vai priorizar? A que está exposta do servidor web que se conecta num banco. Então, assim, o profissional ele tem que conhecer o ambiente, tem que conhecer o segmento, conhecer os riscos, conhecer também quais são as dores dos executivos, tá? Porque quando a gente fala de maturidade, é isso. Às vezes tem diretor, executivo que também não tem essa noção. Exato. Né? Às vezes ele também não conhece muito do ambiente. Exato. Né? Então eu acho que o profissional ele tem que conhecer todos esses pontos, né? Quais são os ativos, quais são os processos críticos. Se você é infectado, toma um ransomware. O que você volta primeiro? O sistema do RH que manda lembrete, hoje é aniversário do Evandro, ou você vai voltar a um processo crítico de negócio que tem que voltar no ar no próximo 1 hora, amanhã cedo tem que estar no ar. Então ele tem que conhecer, é uma visão diferente da área de TI, né? Porque quando eu era da tecnologia, quando eu era da área de TI, qual que era o meu pensamento? Uptime. Uptime. Tem que estar 99 pontos no ar. Quando você está na área de segurança, a preocupação não é só o uptime, né? Tem que ter alta disponibilidade, mas, cara, tem vulnerabilidade, tem que estar seguro, né? Então, o profissional ele tem que conhecer muito do que ele está cuidando, né? E também a empresa, ele tem que provocar isso porque as outras áreas precisam comentar, passar para ele, né? E aí o profissional tem que sair da sua torre e entrar na área de campo para conhecer o negócio, para conhecer os riscos, né? Você não consegue proteger aquilo que você não conhece, né? Você não consegue minimizar um risco, implementar um controle, se você não sabe que você tem um risco ali. Né? Então, eu acho que o profissional ele tem que ter esse mindset, né? De conhecer o ambiente, o que a empresa faz, o que ela atua, o que é crítico, quem se conecta a ela, onde está a joia da coroa, o que é mais importante para proteger, porque a gente não protege tudo da mesma forma, né? Então, é mais ou menos nessa linha. Sim. Basicamente, você tem que gostar do que você está fazendo, né? Tem que gostar. É uma área legal, porém é uma área complexa, que exige estudo. Então, aqui nem você falou, você mudou de empresa, você tem que estudar o negócio. Porque também não existiriam empresas concorrentes, né? Seriam todas empresas iguais. Isso daí é fato, né? Outro ponto bem interessante que você comentou tem profissional que decide dar o pontapé inicial em cibersegurança, porém ele não tem esse conhecimento de negócio. Então ele não sabe o que é crítico, não sabe o que ele tem que comprar, não sabe se é uma solução ou se primeiro é um serviço, ou ele nunca fez pentest, não tem firewall, nada, vou implantar um SOC. O que tem a ver? Não tem nada a ver. E aí ele acaba gastando um orçamento da empresa errado. E aí acontece
que é de praxe, a empresa é invadida. E aí quem vai ser cobrado? Os profissionais de cibersegurança, o profissional que contratou aquilo. Pô, você gastou 5 milhões aqui numa solução de SOC, como que foi invadido? Porque a alta direção não sabe o que é um SOC. Ele não sabe o que o SOC faz. Tem a visão, talvez, holística, mas não sabe o que faz tecnicamente. Ele sabe que você gastou 5 milhões da empresa em cibersegurança. Agora, onde você gastou aquilo, ele não faz ideia tecnicamente. Então, se você erra um tiro, você gasta um orçamento alto da empresa, porque, querendo ou não, cibersegurança não é barata. Exatamente. Uma boa cibersegurança, ela não vai ser barata. Então, um serviço barato, uma solução barata, desconfie, porque isso não vai te levar a nada. Você basicamente pegou o dinheiro e rasgou, né? Então, você tem que saber direcionar o orçamento também. Para você saber direcionar o orçamento, você tem que entender o seu negócio de fato, né? Exato. Tem um outro ponto também que o profissional de cibersegurança, ele tem que ter a percepção, saber medir como que cada área da empresa, cada departamento funciona, para ele poder traçar a estratégia de cibersegurança para a empresa, lógico, como um todo, mais direcionada para cada departamento. E aí, eu já trago um ponto aqui, que é que nós sabemos já de uma certa dificuldade de trazer essa cultura de cibersegurança para todas as áreas de TI, mas como que você enxerga isso, ou na sua experiência do dia a dia, quais as dificuldades que você já teve para levar essa cultura não só para a área de TI, mas essa implementação da cibersegurança para outros departamentos? Porque muitas vezes a gente sabe que tem uma resistência de quem já está acostumado a trabalhar ali com um bloco de notas, uma planilha de Excel, colocar um dado sensível ali. Com o Windows XP, não quer que atualiza. Né? Igual eu até comentei, eu peguei um elevador esses dias aqui no prédio, e aí uma pessoa estava comentando com outra pessoa, poxa, esse sistema que implementaram agora é legal, porque falaram da segurança dele e tudo mais. Mas, cara, eu não vou parar de mexer com a minha planilha do Excel lá. Exato. Então, a empresa está otimizando, automatizando algum serviço e melhorando a segurança, mas sempre surgem esses gaps aí na hora de conscientizar. Até essa brincadeira que eu fiz a brincadeira que eu fiz do Windows XP, quando eu era mais novo, eu fiz estágio em uma empresa do governo, né? E tinha o chefão lá, o dele era o Windows XP. A gente fala, não, você tem que atualizar. Ele falou, não. E aí, pra você vai pegar a máquina do chefão e vai instalar outro Windows, sendo que ele não quer. Cortar o acesso, né? E aí, como fica, né? Quem que vai ter coragem de ir lá e atualizar o Windows dele? Exatamente. E a gente tem um exemplo bem recente de 2022, se eu não me engano, que a gente teve aquele ataque num serviço público lá no Rio de Janeiro, onde depois no pós-morte, etc., né, você via ali, pô, a prefeitura utilizando 15 mil máquinas Windows XP, 15 ou 20 mil. Aí, ó. Isso, Tá isso pronto. mesmo. 2 anos atrás. Aí você fala assim, como assim, né? Nossa. Então, mas assim, voltando à sua pergunta, André, eu acho que assim, primeiro, eu acho que a gente tem que se dividir, né? Acho que a parte de comunicação de um profissional, principalmente cibersegurança, de tecnologia em geral, é você saber passar a mensagem. Então, por exemplo, eu participo do comitê de risco da empresa, né? Então, imagina o seguinte, aí depende de empresa para empresa, né? Mas imagina a cada 3 ou 6 meses, ou uma vez por ano, você tem 10 minutos para falar. E aí você tem que passar a mensagem. Então, para aquele público ali que pode ter a alta gestão, a alta direção, o board, você tem que falar de uma maneira diferente para a equipe, por exemplo, de desenvolvimento, para a equipe de tecnologia. E quando você tem vamos colocar assim, né, o usuário final, você tem que saber mostrar para ele qual é o benefício da cibersegurança. Porque assim, existem vários tipos de abordagem. Eu acho que essa parte de educação, conscientização, treinamento, ela é muito importante. Porque você não muda a cultura de uma empresa da noite pro dia, no final de semana. Sexta-feira todo mundo fazia errado, na segunda todo mundo ok. Existe até uma frase no mercado que diz o seguinte, né, que a cultura de uma empresa, ela come a estratégia de café da manhã. Então, se a empresa ela
tem uma cultura errada, não adianta você ter uma estratégia perfeita, ou voltando à pergunta anterior, pegar a estratégia da NASA e falar assim, vai funcionar aqui na minha empresa. Não vai. Então, é um trabalho que você tem que ter uma constância e dura semanas, meses e muitas das vezes até ano. Então, tem muita empresa que quer sair do 0 a 100 em um mês. E não vai acontecer. Né? Até porque a gente sabe que é muito dinâmico. Às vezes você tem pessoas que são apaixonadas pelo tema na empresa, que entende, você vê o brilho nos olhos, mesmo ela não sendo da área de segurança, e ela quer aprender porque ela já teve uma experiência pessoal, né, ou na família, ou já aconteceu com ela. Mas você também tem as pessoas que, digamos assim, são os haters, né? Que não tá nem aí. Então, como a empresa ela é muito dinâmica, às vezes essas pessoas que são bem apaixonadas pelo tema, as empresas têm turnover. Então essas pessoas saem, aí chega outras pessoas e você tem que refazer do zero para aquela pessoa. Então o processo de onboard, treinamento, você sempre está falando de uma maneira lúdica, é importante. Por exemplo, se você chega e fala assim, ó, você está salvando a senha de maneira errada. Você tem que salvar a senha no cofre da empresa que tem criptografia AES 256. Aí a pessoa não vai te levar a sério. Agora, se você falar assim... Vai ficar até com raiva de você, só porque você falou tudo isso daí. Exatamente. Agora, se você chega e fala assim, meu amigo, faz o seguinte, abre seu celular, escreve a palavra senha dentro do seu WhatsApp. Aí você vai ver. Qual que é a senha do Netflix? Amor, você tem a senha do Mercado Livre? Qual que é o número do cartão? Tô fazendo uma compra aqui, meu bem. Passa para mim. Então, isso daqui, imagina alguém roubar o seu celular. As senhas, elas não podem ficar desprotegidas, porque você está em risco. Então, você tem que guardar a senha de maneira segura. Olha o que a empresa aqui tem dentro do painel. Você não precisa nem criar uma senha para acessar o cofre. Já está integrado. Ó, dá 2 cliques aqui, abriu aqui, você salva aqui. Salva a senha aqui. Né? Você não precisa salvar no TXT, no Excel, no Word, no Drive, no Office, no computador. Salvar a senha no seu celular não é mais seguro. Né? Então você tem que explicar e você tem que ter vários formatos, falar várias vezes, de diferentes formas, usando diferentes materiais, e tem que ser constante. Se você faz uma vez por ano, só por compliance, ou porque tem que gerar uma evidência, ou porque está chegando uma auditoria, ou porque a HackerSec vai fazer um assessment e você quer provar que você faz, sim, isso não muda a cultura, porque cultura é comportamento. Comportamento é hábito. Né? Quando a gente vai na academia, a gente tem que ir várias vezes para pegar o gosto, né? Assim, você não ganha músculo no dia seguinte, né? Você tem que fazer até a pessoa ter o hábito, mudar o comportamento, trabalhar de uma maneira segura. Então é por aí. Então essa é a nossa dificuldade. Nossa dificuldade ao mesmo tempo é desafio, né? Exato. É nosso desafio. Sim. Então tem que gostar bastante, tem que entender bastante do tema para poder passar a mensagem. Sim. E na sua ocasião, Evandro, como que você lida com os desafios de convencer a alta gestão quando você precisa investir e precisa de orçamento para alguma determinada ação em cibersegurança? Esse é um bom ponto, porque, né, a alta direção ela pensa em duas coisas, né? Quanto que eu vou ganhar e quanto que eu vou perder. Exato. Então, eu acho que o seu alinhado é você mostrar quais são os riscos, né? O que está acontecendo no mercado. Então, por exemplo, quando você olha para os incidentes que ocorrem no ano, tanto lá fora ou no Brasil, muitas das vezes, você vê o mesmo grupo de ransomware, né, e vocês são especialistas nisso, atacando aquele segmento. Aí quando você vê, já foram 3 bancos. Exato. Será que você não é o próximo? Ou então já foram 2 hospitais, será que você não é o próximo? Ou se você trabalha numa empresa de varejo, será que a sua empresa não é a próxima? Será que você não pode aprender com as lições? O que aconteceu ali que você não tem aqui? Então, eu acho que é você olhar para as ameaças, de novo, conhecer a empresa, conhecer o que você tem ali dentro, quais são as vulnerabilidades, associar isso aos riscos, mostrar que isso pode acontecer com você e também ir ganhando cada vez mais espaço dentro do budget. Exato. Entendeu? O orçamento, ele existe. Sim. Só que se a empresa ela não tem maturidade ou nunca passou por isso, às vezes o orçamento, vamos colocar assim, ó, de 0 a 100, ele existe, só que a cibersegurança é pequenininha. Exato. Então, se você não vai trabalhando até isso, é a questão de cultura e tudo mais, porque às vezes você tem uma alta direção, você pega um executivo
que veio de uma empresa que tomou um ransomware, ficou 3 meses parado e afetou o bônus anual dele. Aí ele vem e assume outra cadeira de executivo na sua empresa. A maturidade do cara, o apetite de risco dele ou dela é diferente. Entendeu? Quando você falar, ela vai prestar atenção, ela vai falar assim, isso é importante. Já aconteceu comigo. Entendeu? Então eu acho que quando a gente fala de maturidade, tem maturidade da empresa e tem maturidade da alta direção, né? Sim. E esse tema de cibersegurança, ele é muito relevante, muito relevante. Se você pega lá o Fórum Econômico Mundial desse ano, ele faz uma estimativa. Então, para os próximos 2 anos, riscos a insegurança, né, ou riscos da ausência da falta de segurança, ela está presente nos próximos 2 anos e ela também está presente nos próximos 10 anos. Sim. Então você vê os top 10 lá, você vê muita pauta ambiental e cibersegurança e também problemas, né, de misinformation e outras coisas que a IA pode causar também está ali presente. Então assim, você tem que realmente assim, saber jogar o jogo, né? Fazer a lição de casa muito bem feita. Não é só comprar a solução que resolve, exato. Não é só ter orçamento que resolve, exato. Né? Porque assim, se eu te der aí 1 milhão, aí você sai comprando um monte de solução, tá seguro? Também não tá. Né? Então assim, implementou a ferramenta, é só plugar lá, conectar e tá tudo certo. Não, não é. Né? Então, implementa, tenha processo, né? Porque as pessoas sabem operar, tem curva de aprendizagem, né? Você colocou uma solução nova de EDR, XDR, sim. O pessoal sabe usar? Qual que é o processo? Qual que é o runbook? Quais são os playbooks numa resposta de incidente? Sim. Quais são as instruções de trabalho? Então, o time também, ele tem essa defasagem. Ou você pega um especialista no mercado, ou você compra a solução junto com um pacote de serviço, sim. Né? Mas você não pode sair comprando um monte de coisa e implementando porque também não dá certo. Então, às vezes, não é só ter orçamento. Sim, porque cada solução é uma solução para determinado problema, cada serviço é um serviço para ajudar a elevar a maturidade em cibersegurança. Uma coisa que a gente sempre fala assim, você implantou a solução, né? Você soube configurar ela, você sabe operar ela, como você falou, né? Um EDR, XDR, sabe operar, implantou. Mas você testou ela, você foi lá e realizou um teste de invasão para ver se aquilo lá está detectando, se aquilo lá não está, você não esqueceu algo, né? Ou se está mal configurado. Esse é um ponto. O outro ponto é, eu implantei a solução, eu tenho a minha aplicação. A solução, teoricamente, está protegendo a aplicação. E aí uma coisa que a gente sempre recomenda para os nossos clientes vamos testar o seu ambiente? Beleza, vamos realizar um pentest aqui bem feito com a solução ativa. Mas o que você acha de a gente desativar ela e fazer um teste direto na aplicação? Porque você não sabe se essa solução pode parar em algum momento. Porque quem está por trás da solução é uma empresa que tem pessoas. Exatamente. As pessoas falham. Então você contratou a solução, não quer dizer que ela é 100%. Pode ser a solução mais top. Se ela falhar, a sua aplicação está pronta para se defender sozinha, está segura para estar ali na linha de frente. Então, assim, são N cenários, né? Para serem testados, para serem bem configurados, melhorar os processos, né? Todos esses pilares que devem ser vistos, né? Exatamente, concordo 100%. E assim, como eu conheço bastante de normativa, eu sou auditor líder ISO 27001 também. Então assim, dentro da própria norma fala de um ciclo chamado PDCA, né? Aquele ciclo de DM, melhoria contínua, melhoria continuada. Então assim, você planejar a cibersegurança, você executar, implementar, porque assim, é uma jornada, né? Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, você tem um monte de solução, você tem um monte de estratégia, as coisas não são da noite pro dia, né? Então você vai implementar tudo aquilo. Depois entra na parte que você comentou, do check. Será que está correto? Né? Olha, um exemplo muito clássico, né? Você coloca um cofre de você começa a trabalhar com chaves, com criptografia. Então eu quero mais criptografia e menos senhas. Beleza, aí você implementa, você está usando a criptografia e fala, não, aqui ó, nem computação quântica e etc, né? Estou usando um algoritmo aí que por enquanto tá à prova de futuro, e depois ou então um algoritmo pós-quântico, estou seguro. Só que
às vezes você ter um controle, você cria novas vulnerabilidades, que é no Exato. caso de, e se perder a chave? Não tem reset de senha, Exato. entendeu? Você vai ficar com aquilo criptografado para sempre. É, Então, às vezes, um controle gera uma vulnerabilidade. exato. Então, um bom profissional, ele vai estar atento, né? Vai ter uma mentalidade bem holística, 360, para saber que esse fluxo de PDCA ele vai rodar e tomara que ele rode várias vezes. Então, você não vai implementar uma solução para ela durar a vida toda, É. né? Então, você tem que mudar, entendeu? Você tem que melhorar. É assim, não é ruim trocar de solução, não é ruim auditar, não é ruim checar. Sim. Você tem que fazer esse ciclo girar, porque depois do Czinho, né? PDCA, o A é o agir, melhorar. Sim. Então, ó, a gente implementou, tem um gap aqui, ou então implementamos e aconteceu um incidente. Ainda bem que a gente tinha. Mas o que a gente pode fazer para não ocorrer um incidente de novo? Porque se a gente não tivesse, ia ser desastre. Como a gente teve, como a gente tem essa solução, o impacto foi menor. O que a gente falhou? Aí é o ciclo de PDCA mudando de novo. Vamos planejar a melhoria? Vamos trocar, ou então a solução falhou, vamos trocar de solução. Ó, poxa, eu tenho aqui o time de desenvolvimento está bem treinado, o pessoal trabalha com desenvolvimento seguro, e eu coloquei um Web Application Firewall, né, um firewall de aplicação, um firewall de camada 7 lá na ponta, e mesmo assim acessar o sistema. Qual foi a porta de entrada? Será que não está na hora de fazer um pen test, por exemplo? Sim. Então, não existe segurança 100%. Né? E também a gente não pode cair naquela sensação, né, de falsa segurança. Você quer ter segurança ou você quer ter uma falsa sensação de segurança? Né? Então, eu acho que o profissional de segurança, de cibersegurança, ele tem que ser muito inquieto. Né? Por exemplo, você tem 300 endpoints na empresa. Você compra 300 licenças de antivírus. Eu já vi empresa comprar 200 porque quis economizar, e os outros 100. Aí você tem 300, aí você entra no painel, você vê lá, tem o 300, está licenciado até 2026, 27, aí você vê só 70 máquinas com um endpoint. Então, o profissional de cibersegurança, ele tem que olhar aquilo e falar assim, não me conformo. Exato. O gestor tem que falar assim, vou abrir um plano de ação. Eu quero 100%. Então, assim, ter indicadores também é muito importante para validar a eficácia dos controles, fazer teste. E até para você também ter como justificar a aprovação com o board depois. Você levar os gaps ali, mesmo que sejam pequenos, né, para tentar fazer essa reparação quanto antes. Um outro problema que a gente vê no mercado também é empresas que têm processos mais engessados, que o board tem uma mentalidade ainda mais fechada para cibersegurança. E aí pode ser justamente pelos motivos que você trouxe, que muitas vezes ali o pessoal de diretoria nunca passou por um incidente, ou nunca esteve numa empresa que teve um incidente de cibersegurança. Sim. E aí, o que acontece? Geralmente essas empresas, existe sempre uma troca mais rápida quando a pessoa começa a querer trazer assuntos de cibersegurança ou melhoria, o pessoal meio que começa a criar uma antipatia com aquele gestor ou com aquela pessoa. E geralmente são empresas que um gestor fica ali 1 ano, 2 anos, então acaba trocando direto. Não porque o profissional é ruim, mas a empresa não deixa o profissional colocar em prática o que ele sabe. Sim. E aí, muitas vezes, essas empresas não têm um controle de inventário. O que ela já comprou, o que ela tem de controle de segurança. E aí, eu trouxe esse ponto justamente porque nós já atendemos uma empresa que ela queria uma determinada solução para a Razor. Porém, eles tinham uma solução lá, de uma empresa bastante conhecida, que já tinha integrada essa outra ferramenta para prevenção de ataque de ransomware, né? Para evitar que eles tivessem algum arquivo ali, servidor criptografado, porém não estava habilitada, mas não tinha no inventário. Eles iam recomprar, né? Eles iam comprar de um outro fornecedor, sendo que eles já tinham, nem foi testado, eles nem sabiam se a solução era boa. E hoje, assim, como que você enxerga essa maturidade das empresas, não só na mentalidade, mas também nesses processos?
Olha, eu acho assim, a gente tem que, assim como a gente tem que conhecer o que a gente tem que conhecer também quais são as soluções que a gente tem que vai proteger ali o que é importante da empresa, né? Então, eu já vi bastante coisas, né, na minha experiência, mas eu queria destacar, assim, um ponto que é processo de fusão e aquisição de empresas. Isso é bem comum e aconteceu comigo, tá? A gente fez um processo de M&A há um ano atrás, e aí imagina você juntar empresas, e aí você ter dois SOC, duas soluções CIEM, duas equipes, Imagino. duas ou mais soluções de antivírus. Então, se você não sabe o que você tem e você não tem uma boa estratégia, você realmente vai correr muito risco e vai fazer a empresa investir em coisas que não tem necessidade. Sim. Então, para o gestor ali, né, de segurança, de cibersegurança, ele precisa ter essa informação na mão, né? Ele precisa fazer gestão, né? Não é ser cuidador de equipe ou cuidador de servidor, não é isso. É fazer gestão, olhar as soluções que você tem, né? Olhar o mercado, porque a gente tem bastante solução muito boa no mercado, tem muita solução nascendo já com inteligência artificial, e às vezes a empresa tem medo de mudar e fica pagando caro numa solução lá atrás. Então, eu acho que o profissional ele tem que olhar o que tem dentro de casa, mas também olhar no mercado, ir para eventos também, né? Esses eventos mais corporativos, para você ver as soluções que estão por lá, se não eventos lá fora, porque muitas das vezes uma solução que está lá fora, por exemplo, numa feira nos Estados Unidos, às vezes vai demorar 5 anos para chegar aqui no Brasil. Exato. Talvez chegue até menos, mas vai demorar 1, 2 anos. Às vezes não tem cliente aqui no Brasil. Exato. Então eu acho que você tem que conhecer bastante do que você tem para você não correr o risco de você ter sobreposição de soluções, porque eu Exato. acho que é muito difícil você conseguir orçamento, né? Você Sim. tem que demonstrar, Exatamente. batalhar bastante, você não pode rasgar dinheiro, você Exato. tem que ter eficiência, Sim. né? Então, poxa, às vezes você tem um time muito. Isso até entra no assunto que é o seguinte: tem muita empresa que não quer gastar em ferramenta e quer colocar muita solução open source, mas tem que ter 10 pessoas no time para implementar e executar aquelas soluções, como tem empresa que você vê que é um time enxuto, mas que tem bastante solução que vai automatizar muita coisa, né? E vai também ali ser uma alavanca, né? Não vai substituir o profissional, mas é uma alavanca. Então, você precisa olhar para o mix de soluções que você tem. Você quer uma solução para identificar, para proteger, para detectar, para recuperar um problema, porque tem várias estratégias diferentes, né? Sim. Não adianta você apostar numa única solução, né? Então esse é o nosso desafio de fazer gestão tanto de licenciamento de solução que a gente tem, como também olhar para o mercado e também fazer uma boa eficiência, fazer uma boa governança e às vezes até o seu background de governança de TI vai te ajudar nisso, Sim. né? Então eu acho que tem que trabalhar nisso e também esse skills que é bem importante para um profissional, principalmente se ele está trilhando uma carreira aí para coordenador, né? Cuidar de time, ser ali um tech lead, Sim. um tech manager e tudo mais, ele tem que começar a olhar para o ambiente e pensar bastante na estratégia e ser eficiente, né? Sim, sim. Achei legal que a gente conseguiu levar o papo aí bem na linha, tanto que quem já é da área, com certeza se reconheceu, né, com os problemas, e para quem está entrando a gente deu muitas dicas também, né? Ah, e assim, Evandro, já para finalizando aqui, qual a dica que você daria para o pessoal do seu setor, né? Para outras pessoas que estão na mesma posição que você, de outras empresas, para continuar evoluindo a sua cibersegurança? Quais seriam as dicas? Olha, eu acho que é olhar para o presente e olhar para o futuro, né? Olhar para as ameaças atuais e olhar para o futuro também, né? Para onde que o mercado está indo, quais são as tecnologias que estão chegando, né? E se aperfeiçoar. Eu acho que não, o profissional não pode ficar parado, ele tem que investir na sua capacidade, na técnica e também nos seus soft skills, fazer network, né? Participar bastante da comunidade, ou até mesmo se o profissional
ele é um pouco mais técnico. Tem eventos que são bem técnicos, né? Então participar bastante, contribuir com a comunidade, com a cena hacker, fazer curso, ir atrás de certificação e ter bastante experiência, né? E ter bastante comprometimento com a sua carreira, né? Saber quais são os seus pontos fracos, né? Mais ou menos uma matriz SWOT ali, quais são as suas fortalezas, fraquezas, o que você é bom, o que você é ruim, onde você tem que melhorar, qual é a estratégia, em quanto tempo você quer chegar lá, quanto você quer investir, tá? Porque existe muito profissional que espera a empresa, né? A empresa ou o chefe falar, ó, você tem que fazer, ou a empresa pagar, ou o chefe fazer isso e tal. Aí você sai daquela empresa e aí aquele conhecimento. Então, assim, eu já vi muito profissional, eu já contratei bastante gente, também já trabalhei com muita gente que às vezes a pessoa não comprava um livro de R$ 50 para melhorar o seu próprio desenvolvimento, né? Fica esperando muito a empresa e na verdade você tem que ir para o outro lado. Você tem que investir na sua carreira, né? Eu sempre falo isso e eu falo para minha equipe. Se a empresa onde você está não te der a oportunidade, o mercado vai dar. Pode ficar tranquilo, porque o que a gente mais precisa é de profissional capacitado. Exato. Só que você tem que trabalhar seu network. Exato. Se você ficar dentro da caixinha também, ninguém vai te ver. Você tem que sair, você tem que ajudar, você tem que estar né, em eventos, tem que participar, tem que fazer network. Muitas das vezes, como eu tenho 3 pós-graduação, né? Então, mais a minha formação. Então, assim, conheci muita gente dentro da sala de aula. Como professor também há 3 anos, a mesma coisa. E eu já vi assim, muitos profissionais. Então, assim, LinkedIn, curso, acho que você tem que conhecer, porque assim, a área de segurança, né, como um colega meu falou, é uma pracinha. Você parece que é uma pracinha no Brasil que tem 500 profissionais. Né? A área de tecnologia ela é um pouco maior. A área de cibersegurança ela é pequena. Sim. E se é o seu primeiro ano nessa área, primeiro, segundo, terceiro, daqui 5 anos. Se você está ativo com networking, indo em eventos e etc., e conhecendo pessoas novas, se comprometer em conhecer profissionais da área de segurança todos os dias, todas as semanas, todos os meses, pode ter certeza, em 5 anos você vai conhecer muita gente. Né? Se não metade ou quase todo mundo ali que também está nesse meio. Então, acho que isso é bastante importante. Exato, porque nesses eventos é onde você conversa, né, com as pessoas, quais são as dificuldades que estão passando e aí você tem insights para você mesmo se desenvolver e também ajudar a empresa Exato. a continuar se desenvolvendo. Até mesmo no evento de vocês, nesse ano, foi quando o André falou, ó, vamos participar de um podcast, então foi porque eu estava lá. Então, se eu falo assim, não, pô, tá chovendo, é sábado, não, quero ir lá, né, pra me aperfeiçoar, Exato. né, conhecer pessoas e ir atrás de conteúdo. Né? Não só aproveita as palestras, como também o network, que é exatamente, porque, por exemplo, um evento igual ao de vocês, se você pega um dia, 8 horas de conteúdo, cara, é equivalente a um treinamento, se não melhor. Exatamente. Então, às vezes, o profissional prefere ir lá, comprar um curso na Udemy e ficar estudando sozinho o mês inteiro, só que às vezes se ele vai num sábado, num domingo, num evento, ele vai conhecer ótimos profissionais, ampliar seu network, ter conteúdo, às vezes até melhor. Exatamente. Né? Com certeza. É uma outra estratégia de investimento profissional. Exato. Mais alguma pergunta para o Evandro aí, André? Bom, vamos colocar mais uma aqui para fechar com chave de ouro. A gente está meio apertado no tempo, mas dá para mandar mais uma. Evandro, maior aprendizado que você já teve sobre incidente de segurança? Ou um caso que você já viu ou que você vivenciou? Essa é muito boa. Excelente pergunta. Eu acho que dá para dar várias respostas, assim, tem muita coisa para falar, mas assim, em resumo, eu acho que tem incidente que você passa e você fala assim, que bom que eu estava preparado, né? Aquela satisfação, né? Que você tem até orgulho de falar que teve um incidente e você conseguiu detectar e responder rapidamente. Então eu acho que essa parte de você fazer bem feito as coisas e não esperar o problema acontecer para você sair do ponto onde você está, eu acho que esse é um dos aprendizados assim, que eu levo. Sempre pensando que pode acontecer com você, né? Eu acho que esse é uma coisa muito interessante assim que eu vejo que quando acontece, você está preparado, você consegue detectar rapidamente, ou você passa a semana inteira, o mês inteiro, e você fala, ó, teve aqui, ó, aquele funil, né,
que você tem no CIEM, né? Você teve, ó, eu tive aqui 2 milhões de eventos, 50 mil tentativas, teve dos 300 ticket aberto, aí quando você vê 0 incidente crítico. Aí você fala assim, isso é gratificante, porque você sabe que você está fazendo a preparação de maneira correta, né? E também, se acontece, eu acho que você tem que ter fazer a avaliação pós-incidente. Isso é muito importante, pós-morte. Aconteceu por quê? Né? Onde a gente errou. E ter a humildade de assumir e identificar o que pode ser melhorado. Né? Quando ocorrer, passar também esse conhecimento é muito importante, né? Porque isso dentro de um time, a gente pode aprender muito no time onde a gente está, se todo mundo compartilha conhecimento, né? Falar, ó, tinha essa vulnerabilidade, ou então, ó, aconteceu por causa disso, ou até mesmo a gente estava com uma estratégia boa de cibersegurança, mas foi engenharia social. Então, poxa, aquela pessoa lá não estava treinada. Então, a gente sabe que não é só solução tecnológica, né? Você não consegue colocar um firewall na frente de uma pessoa, nem instalar um antivírus no braço dela, né? Então, você sabe que a parte de treinamento é importante. Então, reconhecer qual foi a causa raiz para que esse incidente nunca mais aconteça, né? Eu acho que essas são as lições Perfeito. Excelente, Evandro. Então vamos finalizando, né, pessoal? Mais um episódio aí, o nosso 5º episódio. Foi um prazer receber o Evandro. Muito obrigado pela presença, Evandro. Espero que vocês tenham curtido aí o bate-papo também. Com certeza, dá para ficar mais 2 horas. Porra, dá mesmo, tá mesmo. Porque cibersegurança que não falta é conteúdo pra gente conscientizar mais o nosso mercado que tá precisando, né? Bom, vamos finalizando então aí, pessoal. Agradeço a presença de vocês, a do Evandro, do André também. Isso daí, pessoal. Muito obrigado. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora, deixa o seu like no vídeo e compartilha com seus amigos. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, pessoal.